E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, vamos falar um pouco, né, sobre este assunto. Por que, né, tantas interpretações da Bíblia, né? Por que tantas interpretações das Sagradas Escrituras, se só existe, né, uma Sagrada Escritura? Só existe um livro em qual todo mundo, né, se debruça em cima desse livro, né, sagrado, para tirar suas conclusões, né, seus pensamentos, seus argumentos. Por que tantas interpretações, né, diferentes para o mesmo texto, para, né, o mesmo livro? Então vamos conversar um pouco, né, sobre este assunto. Muitas interpretações. E o porquê que isso, né, acontece? Se é um único livro. Para a gente entender um fato muito interessante, que a Bíblia, né, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Né? É uma obra de Deus e os homens. Deus, né, utilizou a capacidade humana, inspirou, né, esses homens para que eles escrevessem coisas, profecias, né? Por exemplo, lá no Antigo Testamento tem profecias sobre, né, Jesus Cristo. Por exemplo, né, o nascimento de Jesus Cristo, né, vindo de uma virgem. O profeta Isaías profetizou com uma precisão, né, há muitos séculos de distância. Ele profetizou com uma precisão, né, exata. Né? O profeta Isaías falou sobre o Messias, né, há séculos de distância. Então, não pode ser, né, como diz, não pode ser uma obra humana, né? Teve uma inspiração, alguém acertar uma profecia há séculos de distância, né, nos mínimos, né, detalhes do que ia acontecer com o Messias. Então, a Bíblia é uma obra de Deus, né, com os homens, né, dos homens com Deus. É uma obra nascida, né, nesse contexto. Um único Espírito Santo, né, inspirou os textos sagrados. É isso que a gente precisa ter em mente. Um único Espírito Santo, né, um único Deus que inspirou os textos sagrados. Né, a Bíblia que inspirou, né, as Sagradas Escrituras. Então, se um único Espírito, né, Santo inspirou as Sagradas Escrituras, então a gente já vê aí, né, um contraste. Se o único Espírito inspirou, né, as Sagradas Escrituras, o Espírito Santo, né, que inspirou as Sagradas Escrituras, por que os homens não estão entendendo? Porque, né, com toda certeza, não estamos lendo, né, as Sagradas Escrituras com esse mesmo, né, Espírito Santo, buscando, né, a luz desse Espírito Santo. Então estamos lendo com o Espírito do homem apenas. Lembre-se que a Bíblia é uma obra de Deus e os homens. Como a gente pode ver aqui nesse texto de São Pedro, né? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, confira aí. O versículo 20 e o versículo 21. Né? São Pedro vai dizer assim, se referindo às Sagradas Escrituras. Antes de mais nada, sabei isto, que nenhuma profecia das Escrituras resulta de interpretação particular. Porque a profecia jamais veio por vontade humana. Aquilo que a gente vinha conversando, né? Quer dizer que o livro sagrado, ele vai dizer, antes de mais nada, né, sabei disto. Sabei isto. Que nenhuma profecia da Escritura resulta de interpretação particular. Então aqui a gente já vê uma chave, né? Há muitas interpretações da Bíblia, né, particulares, de modo particular, para tirar o seu proveito, o seu bel prazer, né? Aí ele vai dizer, pois, né, que a profecia jamais veio por vontade humana, mas homens impelidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Veja,
Homens impelidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Então esse livro ele não pode ser interpretado de modo particular, né? Ao seu bel prazer, como vem acontecendo, como sempre aconteceu, né? Mas ele não pode ser entendido, como diz o apóstolo aqui, né? Por quê? Homens impelidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. E hoje a gente vê o quê? Homens impelidos pelo espírito mundano, né? Homens impelidos pela própria vontade, pelo seu bel prazer de querer fazer uma interpretação, de querer vanglória, né? De querer tirar ganho disso, de querer tirar esse proveito, né, para o seu bel prazer. Muito menos, né, inspirado pelo Espírito Santo. Veja, as Escrituras foram homens, né, impelidos pelo Espírito Santo que falaram da parte de Deus. E hoje a gente vê homens impelidos pela ganância, homens impelidos, né, pelo príncipe desse mundo, pela vaidade, né, homens impelidos pela mentira, pelo charlatanismo, né? São homens impelidos por todo o vento de espírito, né? Por todo o vento de doutrina, muito menos homens inspirados pelo Espírito Santo. Então, por isso a gente vê tantas interpretações diferentes. Veja, se a Sagrada Escritura foi o único Espírito, né, Santo que impeliu esses homens para falar de Deus, por isso há um só livro, né, há uma só Sagrada Escritura. Então, por que tantas interpretações? Porque essas interpretações estão fora do contexto. Essas interpretações estão sendo de modo, né, particular. Estão sendo impelidos não pelo Espírito Santo, repito, mas pelo espírito da vanglória, da soberba, né, do orgulho, né? Você vê claramente que as Sagradas Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo. Mais uma passagem, o apóstolo Paulo vai dizer, né, a Timóteo, em sua segunda carta, Paulo vai dizer, né, a Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, o versículo 16. Veja o que São Paulo vai dizer. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Olha aqui, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça. O versículo 17 vai dizer, né? A fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Olha aí, né? Toda Escritura é inspirada por Deus. Então ela não pode ser interpretada por uma inspiração que não venha de Deus. Por uma inspiração por ganância, né? Por soberba, por vanglória. Então ela não pode ser interpretada por esse espírito. Por isso que há tanta interpretação errada. Ela está sendo, né, interpretada, infelizmente, mas está sendo, né, mal interpretada. Né? Como diz, né, o apóstolo Pedro, vamos voltar lá para Pedro, vamos voltar lá para a segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, o versículo 16, vai dizer assim: isto mesmo faz ele em todas as cartas, ao falar nelas desse tema. É verdade que em suas cartas se encontram alguns pontos difíceis de entender, que os ignorantes, vacilantes, torcem, como fazem com todas as demais escrituras, para a própria perdição. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo em sua segunda carta. Se referindo, né, às cartas de Paulo, ele está dizendo, olha, nelas há pontos difíceis de entender, que os ignorantes, os vacilantes, torcem, como fazem com as demais escrituras, para a própria perdição. Veja, em uma parte Pedro diz, né, que as Sagradas Escrituras não podem ser interpretadas de modo, né, particular. Que ela foi inspirada, homem inspirado, impelidos, né, pelo Espírito Santo, que escreveram, que falaram da parte de Deus. E aqui ele diz
que os ignorantes, né, os vacilantes, eles torcem, eles deformam, né, os textos sagrados, as cartas de Paulo, como faz com as demais escrituras, para a própria perdição. É o que a gente vê, esse amontoado de mestres, esse amontoado aí de interpretações bíblicas. Então não se admire com esses mestres, né, que falam bonito, que apresentam grandes estudos, mas que nada tem do Espírito Santo, que nada tem da inspiração divina, e sim uma inspiração puramente, né, humana, uma inspiração puramente, né, cheia de vaidade, de vanglória, né? Então, por isso que há tantas interpretações, né, das Sagradas Escrituras, porque homens impelidos pelo espírito do mundo traduz. Ao contrário, só há uma Bíblia porque homens impelidos pelo Espírito Santo escreveram, né? Escreveram as Sagradas Escrituras. E hoje, homens, né, impelidos pelo espírito de ganhar, de ter, para o seu bel prazer, distorcem todas as Sagradas Escrituras. Por isso que há tantas interpretações. E para finalizar, né, vamos aqui no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 17. Vai dizer assim: se me amais, observais meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis. Veja que interessante esse texto, né? Se me amais, observareis meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis. Veja que interessante. O Espírito da verdade, a gente está falando aqui, né, do Espírito Santo, que inspirou as Sagradas Escrituras. O Espírito da verdade, que inspirou as Sagradas Escrituras. O Espírito da verdade, ó, que o mundo não pode acolher. O mundo não pode acolher esse Espírito da verdade, porque esse mundo quer andar na mentira. Aí é onde surgem, né, esses falsos mestres, onde surgem, né, as falsas interpretações. O Espírito da verdade que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Né? Já ouvi falar? Deus não faz sentido. Tal passagem não faz sentido, porque a pessoa não vê, não conhece, mas insiste em fazer interpretação das Sagradas Escrituras por vontade humana, impelido por uma vontade humana, né? Em vez de ser impelido pelo Espírito da verdade, pelo Espírito Santo, faz uma interpretação impelido pelo desejo do lucro, né? Quer dizer que o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Aí Jesus diz, né, aos discípulos: vós o conheceis, porque permanece convosco. Olha aí a diferença de uma interpretação, né, errada para uma verdadeira interpretação. Os discípulos de Jesus Cristo, né, conhecem, porque permanece convosco. Jesus está dizendo: o Espírito da verdade, vós o conheceis, porque permanece convosco. Mas o mundo não conhece, o mundo não acolhe, o mundo não vê. É o que a gente vê desse amontoado, né, de interpretações, de mestres, cada um querendo, por conta própria, né, se promover, se pregar a si mesmo, né? Não falam de Jesus Cristo, falam de si mesmo. Então, meu irmão, quando você vê
esse monte de mestres, quando você vê esse monte de interpretação das Sagradas Escrituras, não se admire. Como você viu que o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, que inspirou os homens para falarem da parte de Deus. Isso é a certeza bíblica, né? A Bíblia é uma obra dos homens com Deus, né? De Deus com os homens. Homens, né? Inspirados pelo Espírito Santo, né? Impelidos pelo Espírito Santo, como diz o apóstolo Pedro, falaram da parte de Deus. Isso é certeza. Agora, a mentira é que pegaram esse livro, homens, né, impelidos pela vaidade, pela mentira, pela vanglória, né, pegaram esse livro e impelidos, né, por esse espírito mundano, por essa mentira, faz as suas interpretações. Aí interpretam do jeito que querem. Tá aí, né? Tá aí desvendado a mentira desses falsos mestres. Eles pegam esse livro sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, e interpretam com um espírito do homem, com um espírito do príncipe desse mundo, com um espírito da mentira. Tá aí, né, o segredo revelado desses, né, falsos profetas. Se você não é inscrito ainda nesse canal, eu peço a você que se inscreva, né, comente aí o que você achou, deixa aí um comentário, né, porque isso ajuda o canal. Deixa aí um joinha para fortalecer aqui o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.